A gente tem estrelas nebulosas intergalácticas, que são justamente os nascedouros das estrelas. Eu vou mostrar uma daqui a pouco e vou falar rapidamente sobre essa questão e como a estrela como a estrela nasce, né? Que é justamente o palco onde esses espíritos de luz, esses espíritos perfeitos atuam, fazendo com que tudo isso seja criado. E, claro, existem as leis, como eu já disse, como a gravidade é uma delas, o espaço, o tempo que se renova, e aí a gente vê matéria, espaço, tempo. E quando a gente fala espaço-tempo, eu me recordo muito de Einstein, com a lei da relatividade, né? Onde ele descobre essa questão que o espaço e o tempo não são lineares, que tanto o espaço como o tempo eles se alteram em função de uma série de fatores que também não é o momento aqui da gente estar falando sobre isso. E tudo isso, pessoal, se equilibra com a força da gravidade. E interessante também é o seguinte, a gravidade é uma das 4 forças básicas da natureza, pessoal. Existe a gravidade, o magnetismo, a força nuclear forte e a força fraca. E essas 4 forças, que são as 4 forças básicas da natureza, a ciência praticamente não conhece nada. A gravidade e o magnetismo, que nós temos um maior, digamos assim, uma maior interação, né? A gravidade nem se fala, a gente anda, as coisas caem por causa da gravidade. Mas a essência da gravidade, como ela funciona, como ela pode ser manipulada, a ciência está longe disso aí. O magnetismo, a gente de pequeno, na escola, fazia experiências com ímãs, né? Com aquela limalha de ferro, botava um prego em cima da mesa de vidro ou de madeira e com o ímã embaixo você ia, né, ou num papel, e você movimentava o ímã e o prego ele ia se movimentando, aquilo é magnetismo. É algo relativamente simples. A ciência está longe de descobrir a sua essência. E as outras 2 forças, elas estão relacionadas aos átomos. E aí já são um pouco mais complexas da gente trabalhar ela aqui. Mas, de qualquer forma, são forças básicas e que a ciência não conhece. Quando eu estava lendo essa parte, algo me chamou a atenção. E imediatamente, na sequência, veio a resposta. Que aí, quando eu estava lendo essa parte da criação do cosmo, né, os espíritos perfeitos manipulando o fluido cósmico universal, eu me lembrei que quando a gente está do outro lado, né, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem condição de criar nossa roupa, né, objetos, enfim, da mesma forma que a gente cria aqui, só que a gente, como é mais limitado, a gente cria através da própria matéria, das nossas mãos. Mas primeiro a gente imagina, depois a gente parte para o processo manual, material de fazer. Lá do outro lado a gente pensa e é criado, quando a gente já tem esse conhecimento. E aí, será que tem alguma coisa a ver com essa criação do cosmos? E aí, na sequência, André Luiz diz em análogo alicerce, ou seja, análogo, analogia, é uma coisa que é equivalente. As inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria, vejam bem, vou repetir, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim veículo fisiopsicossomático em que se exprime ou cunham as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Ou seja, eu fiquei pensando, pessoal, imaginando isso, poxa, o fluido cósmico universal, aí já é a minha opinião de tudo que eu já estudei, tá? O fluido cósmico universal, ele opera numa dimensão infinitamente pequena, mas por outro lado, ele tem, na minha opinião, ele deve ter uma energia infinitamente grande, que somente os espíritos perfeitos
nesse nível que a gente estava falando, tem condição de manipular, porque a energia deles também é infinitamente grande. Não sei se vocês estão lembrados quando a gente falou em uma palestra lá atrás que a gente tem vários corpos. E os corpos que nós temos, os corpos secundários, digamos assim, eles são uma espécie de redução da potência do nosso espírito. Se lembram disso? Ou seja, quando chega no corpo físico, a potência do nosso espírito, ela é muito, mas muito maior. E ela vai ser reduzida, senão o nosso corpo não aguentaria. Agora imagine a potência de um espírito perfeito. Tem que ser equivalente ao fluido cósmico para que ele possa manipular, do mesmo jeito que a gente manipula a matéria, que está numa energia mais próxima à nossa. Pelo menos é o que eu penso, pessoal. Aí já é algo que é elucubração mental minha, tá? Nunca vi isso escrito em um lugar, mas eu imagino, né, pensando de maneira lógica, que é dessa forma. Da mesma maneira, o umbral, por exemplo, ele também é criado pelos espíritos menos esclarecidos, mas que sabem como criar, e eles fazem parte da criação. Mas observe que lá atrás a gente falou em corpúsculos das matérias, e o André Luiz deixa muito claro, analogia. Analogia é uma palavra que nós, professores, gostamos muito de utilizar, porque a gente utiliza a analogia como uma forma da pessoa compreender, mas muitas vezes está longe de você entrar no detalhe. E eu acho que aí está toda essa questão envolvida, porque a dimensão que a gente trata, que é tratado no caso o fluido cósmico pelos arcanjos, é algo inimaginável. Inimaginável. Está muito distante de nós, mas é parecido com esse processo que a gente, certamente, muitos de nós já deve ter feito, já deve ter utilizado do outro lado, né? E isso é feito com uma certa frequência. Normalmente, o próprio mundo espiritual, a outra dimensão, é feita dessa forma.